Senhor Jesus, Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor ainda tem tido misericórdia de nós. Muito encorajador. Seu falar tem sido como uma bomba no nosso interior, que tem nos libertado de todas as coisas. Senhor, nessa noite nos liberta, mais e mais pela Tua palavra. Liberta toda essa plateia, liberta cada um de nós. Tem misericórdia de nós. Supre-nos com Teu falar. Senhor Jesus, abençoa essa conferência, abençoa essa reunião dessa noite. Continua, Senhor, com essa esfera espiritual, ganhando cada um de nós, suprindo-nos, nos encorajando e nos libertando. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos aqui para mais uma conferência de jovens. Vocês não se alegram em saber que Deus trouxe vocês aqui? E os irmãos, será que não se alegram em saber e estarem convictos que Deus que trouxe vocês aqui? Então, muito mais alegre está Deus por vocês estarem aqui, abertos ao ouvir, ao falar de Deus, abertos para sentir que nessa palavra que o Senhor tem nos dado, tem um poder que lhe liberta. Vamos ler o título da mensagem que está projetado nos telões. Fala assim: o poder que liberta o pecado, do mundo, da apatia e da insatisfação. Nessa noite nós queremos falar com vocês, ter essa conversa aberta, para mostrar para vocês que seja qual for a sua situação, Deus quer libertar. Deus quer trazer liberdade, para nós podermos cantar aquele hino cheio de desfrute. Que liberdade maravilhosa. Tá bom, agora não, tá? Daqui a pouco a gente vai cantar. Final da reunião, nós podemos cantar esse hino. Não sei se estava programado não, mas agora está, né? Graças ao Senhor. Irmãos, eu queria dizer da minha satisfação pessoal de estar aqui com vocês. Quando eu cheguei, que tentei entrar, aí já tinha ali um paredão de gente, um paredão de irmãos e irmãs querendo entrar. E daí nós tivemos que pegar um caminho lateral para entrar no local. E quando eu cheguei aqui, estava cheio de correntes. Ali na frente, estava cheio de correntes. Sabe o que foi que eu pensei? Eu vou começar quebrando tudo que é corrente. Mas aí eu lembrei que tinha uma organização, que tem uma turma que está coordenando toda a conferência, e eu não podia simplesmente fazer minha vontade e já acanalhar tudo, tá? E daí minha alegria foi maior em ver aqui Carlos Silva Júnior e depois Jobson Júnior, trazendo essa palavra inicial de libertação, falando dessas duas passagens da Bíblia que tem tantas pepitas e tantos encorajamentos para cada um de nós. Primeiro, um caixão, uma multidão conduzindo um caixão. Será que em algum momento a gente não estava dentro daquele caixão? Assim como o Carlos Júnior falou, chegou ali alguém que tinha poder para dizer: jovem, eu te mando, levanta-te. Então nessa noite o Senhor quer falar com você dizendo: jovem, eu te mando, levanta-te. E depois, Jobson Júnior falou sobre a experiência do cego. Quantas vezes nós estamos na vida da igreja, nós estamos vivendo a vida cristã e
a luz se acaba. E aí, passamos a não ver mais nada. Nessa hora, tem que gritar. Durante esses 3 dias no Mar Dunas, com exceção da hora do descanso, que é a partir das 23 horas, nós não podemos ficar calados. Nós temos que gritar. Nós temos que dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ainda saber que na palavra do Senhor tem o poder para nos libertar de toda e qualquer corrente. Irmãos, nessa mensagem que nós vamos ler, nós vamos ver, existem 4 coisas, 4 itens que tenta me derrubar e que tenta lhe derrubar. Primeiro, o pecado. Também o mundo, a apatia e a insatisfação. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Com respeito a libertar-se do pecado, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia traz a palavra pecado e também traz a palavra pecados, no plural. Vocês já viram, né? Acredito que aqui todos leem a Bíblia, sim ou não? Graças ao Senhor. Quando a Bíblia trata de pecado no singular, a Bíblia está se referindo a uma natureza que foi injetada em todos os seres humanos. E essa natureza é a própria natureza do inimigo de Deus. Mas nós temos o poder para nos libertar. E quando a Bíblia trata de pecados no plural, está falando dos atos pecaminosos que nós cometemos quando estamos vivendo por essa natureza do pecado. Vocês entenderam? É como, por exemplo, nós podemos exemplificar como uma árvore. Existe uma árvore que tem uma natureza que produz mangas. É a mangueira. Tá? Então, vez por outra, durante um ano, a mangueira dá mangas. Sim ou não? Então, uma natureza dentro de nós é o pecado. E vez por outra, nós cometemos, ou seja, vivemos por essa natureza do pecado e cometemos os pecados. É os frutos dessa natureza. Mas o Senhor nessa noite quer nos libertar. Irmãos, cada um de nós sabe onde algumas vezes nos encontramos presos, amarrados. Só quem já teve preso sabe o valor da liberdade. Se você perguntar a uma pessoa que está encarcerada numa prisão, ele vai saber dizer que poder tem aquela prisão para detê-lo, como também ele vai saber dizer que sabor tem a liberdade que ele agora perdeu. Então, quem está acometido, quem está preso em alguma dificuldade que tem levado a pecar constantemente, sabe o tamanho do valor que é a liberdade. Se conseguisse se libertar daquilo, quão prazer ia ter na vida. Mas nessa noite eu quero falar para vocês, não importa o tamanho dos pecados que você tem cometido, o desejo de Deus é lhe libertar. E com a palavra e com o poder que tem na palavra, Deus quer lhe libertar.
Eu queria ver com vocês aqui, Romanos capítulo 1, ainda. Amém. Versículos do 28 ao 31. Fala assim, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso mostra que o homem que se desconecta de Deus passa a ter uma vida que comete todas essas coisas. É por isso, irmãos, que nós não podemos tirar do nosso viver a referência do que seja o pecado. O mundo hoje, com suas ideologias, com seus ensinamentos, quer tirar essa referência. Quer dizer que tudo é relativo. Depende da ótica de quem vê. Não. Deus sabe. E Ele fala o que é pecado. O que nos afasta de Deus. E só Ele, por meio do seu falar, por meio da sua palavra, é que pode nos libertar. Não é o nosso conjunto de ensinamentos, o nosso saber, o nosso comportamento, os nossos ismos, que vai definir o que é pecado e o que não é, o que liberta e o que não liberta. Só o que liberta é a palavra de Deus. O que define o pecado é a palavra de Deus, é o falar de Deus. E o que liberta do pecado é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ser pessoas que se enchem da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus pode lhe libertar do pecado. Então, amados, o pecado é algo que está nos membros do nosso corpo, que a Bíblia chama de carne. E existe um poder que influencia o pecado. O pecado está nos membros do seu corpo, como eu falei, na sua carne. É algo interno. Está em mim. Está em vocês. Mas existe algo fora de nós que influencia, que engatilha o pecado em nós. Vocês já viram aquelas galeteiras elétricas, aqueles fornos elétricos de galeto, não é? Que é até apelidada, como Abraão já lembrou aqui, de televisão de cachorro, não é? Os caras colocam lá nas padarias, né, para vender frango, e o galeto fica rodando assim, ó. Então o frango ali, se for passando um cachorro, ele para e começa a babar, não é? Balança o rabo, balança a língua e começa a babar, vendo aquilo que está estimulando ele a comer. Se o vidro quebrasse, ele avançava, não olhava nem para a quintura. Então o pecado e o mundo é como se fosse aquela historinha da televisão de cachorro. O pecado está dentro de nós, como está na natureza do cachorro querer invadir e comer o frango. E o mundo é essa televisão atrativa.
que estimula você e que estimula a mim. Mas Deus quer nos libertar, tanto do pecado como do mundo. Tanto do que está fora, que é o mundo, como do que está dentro, que é o pecado. O Senhor quer lhe libertar por meio da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Não sei se vocês já tiveram experiência de chegar no lugar, comer alguma coisa e lhe oferecerem um guardanapo, e aquele guardanapo já esteja sujo. Alguém usou antes. Eu já tive essa experiência. Quando eu peguei no guardanapo, que vi algumas manchas, como se fosse assim uma graxa, eu percebi que uma boca já tinha passado ali. Qual é a reação? Ninguém quer usar. Você ia querer usar? Então, se o guardanapo é branquinho e está sujo, você não quer usar. Mas imagina agora que esse mesmo guardanapo é bem colorido. Tem estampas, tem formas, tem cores. Aí você pega e não vê nem o sujo, ó. Já passa, sim ou não? Foi lhe dado, você confia que aquela pessoa lhe deu limpo e passa a não ver o sujo. Então o mundo é esse guardanapo colorido, sujo, que já foi muito usado por outros e agora é oferecido a você e é oferecido a mim, e muitas vezes nós caímos. Mas Deus quer nos libertar também do mundo. Louvado seja o Senhor. O mundo tem uma aparência. Eu já falei isso aqui em outra conferência. Quem estava aqui, eu acho que lembra. E o que a Bíblia dá para essa aparência do mundo? A palavra grega é cosmos. Esse mundo que existe, essa organização do mundo, a Bíblia chama de cosmos. De onde é derivada a palavra? Quem diz? Cosméticos. As irmãs têm mais experiência disso, né? De usar cosméticos para maquiar. Sim ou não? Quando você vai maquiar algo, é porque tem que esconder algumas coisas. Aquele buraquinho a mais, aquele cravo que foi retirado, mas ficou a mancha, e aí passa uma base, eu tenho 4 mulheres em casa, eu sei. Passa uma basezinha e esconde tudo. O mundo é essa maquiagem. É tudo maquiado para enganar a você e a mim. Então essa esfera de mundo, a Bíblia chama de cosmos, que nós precisamos nos libertar. E o mundo tem ainda algo mais perverso, que a Bíblia chama de aion. No grego, é traduzido por aion. Nas nossas versões aí, está traduzido por presente século. O curso desse mundo é algo como se fosse um rio. Tá? É algo como se fosse só para uma temporada. Por exemplo, para os homens, tem tempo que a gravata é fina. Aí todo mundo, quando vai para um casamento, bota gravata fina. Slim. Não é assim que chama? Tem tempo que a gravata é larga. Não é? Não sei se vocês assistiram algum jogo da Copa. Eu assisti um jogo da Copa que tinha um jogador que estava com o cabelo assim, ó, esticado e amarelo. Eu acho que vocês assistiram esse jogo, foi da Suíça. Não sei se vocês estão lembrados, né? Que foi 1-1. Botaram até o apelido desse jogador de Nissim Miojo. Vocês lembram, né?
Sabe por que ele fez aquilo? Porque ele queria que todo mundo no outro dia tivesse com aquele cabelinho daquele jeito. Tem pessoas que o prazer delas é tentar ditar a moda. E essa moda que pega, de vez em quando pega alguns, é o Aion. É a forma como o mundo se apresenta para aquele momento, para enganar alguns. Então Deus está querendo libertar tanto do cosmos, como do Aion. Porque Deus quer lhe libertar do mundo. Louvado seja o Senhor. Tem uma família na Bíblia, que é uma família meio complicada. Um cidadão chamado Caim, já ouviram falar? Eu tenho certeza que Carlos Júnior e Jobson Júnior ouviram, porque quando eu entrei na vida da igreja eu lembro, eles eram crianças, então eles estavam no serviço de criança ainda. E no serviço de criança foi ensinada essa história, durante muitos anos, até hoje as irmãs ensinam. Que tem um descendente de Adão chamado Caim. O que é que ele fez? Matou seu irmão. Foi? Sabe por que ele matou seu irmão? Estimulado por uma natureza que estava nele, chamada de pecado, que o levou a cometer pecado. Mas o pior é que a descendência dele, os filhos dele, começou a criar jeitos de tentar se alegrar, se manter, ter segurança sem Deus. O Senhor falou para Adão que ele era tudo isso. Mas Caim, por conta do estímulo do pecado, tentou viver tendo sobrevivência, tendo alegria e tendo segurança sem Deus. Impossível. Nossa alegria é o Senhor. Nossa segurança é o Senhor. E quem cuida da nossa sobrevivência é o Senhor. Então a família de Caim, eles criaram gados para sobreviver. Eles inventaram instrumentos musicais para se alegrar. Eu falo sempre para os irmãos que tocam, né? Aquela galera ali. Eu sempre falo para eles. A música é só para dar a cadência e a harmonia para nós cantarmos e louvarmos ao Senhor. Mas costumam dizer que músico tem duas almas, né? Graças ao Senhor que eles já aprenderam a colocar todas as duas na cruz. Então, os descendentes de Caim inventaram instrumentos musicais para se alegrar. Eu pergunto para os irmãos, se nós não tivéssemos esses instrumentos hoje, a gente estava alegre ou não? Do mesmo jeito, a nossa alegria é o Senhor. Mas graças a Deus que nós podemos utilizar, podemos desfrutar com harmonia, com júbilo, com arte, que os irmãos que têm o dom, e ainda louvar o Senhor. Porque nós precisamos é do Senhor. E essa família começou a desenvolver uma civilização sem Deus. E hoje muitos de nós somos tentados a viver sem Deus. Porque você pode estudar e passar num bom concurso, pode ou não pode? E ganhar aí seus 15 mil reais, sem depender de Deus. Tem tantos incrédulos que ganham, mas a alegria deles vem de coisas exteriores, e na primeira decepção, muitos tiram a sua vida, muitos caem em depressão, muitos destroem a família e passam por tantas dificuldades. Então, jovens, nós precisamos aprender que a nossa sobrevivência, a nossa alegria e a nossa segurança vem do Senhor. E nós precisamos nos livrar e nos libertar dessa influência de tudo depender do mundo, dessa influência que tenta viver sem Deus. Toda a nossa sobrevivência, toda a nossa alegria,
toda a nossa segurança vem do Senhor. Louvado seja o Senhor. E esse mundo, para piorar, tem um regente, tem um comandante, que a Bíblia chama de príncipe. Vocês já viram isso? Vamos conferir? Leia aí comigo. Abra aí. João. Quem achar primeiro, fala para mim. Que diz que Satanás é o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. É isso mesmo? Na Bíblia de vocês tem isso ou não? João capítulo 12, versículo 31 diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será julgado. Jovens, esse mundo tem um príncipe, e esse príncipe, ele é estrategista. Ele tem maneiras de derrubar você e de me derrubar. Ele arma ciladas. Vocês sabiam que ele tentou derrubar o próprio Jesus? Imagina aí, o Senhor era o próprio Deus em carne, o Deus que se fez homem. Em Mateus capítulo 4, fala que por 3 vezes ele tentou derrubar o Senhor. Ele montou artimanhas para tentar fazer com que Jesus fracassasse na missão de me salvar e de lhe salvar. Mas ele não conseguiu. Então ele também tenta você. Ele arma estratégias para tentar lhe derrubar. Mas ele também não vai conseguir. Por que ele não conseguiu derrubar o Senhor Jesus? Quem pode me responder? O Senhor Jesus estava cheio da palavra. Cada tentação que Satanás levantava contra Jesus, o Senhor respondia com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que quem vai lhe libertar do pecado e do mundo que está na sua carne, e a atração dela que está no mundo, é a palavra de Deus. O que difere dos que caem para os que não caem, é porque os que não caem estão cheios da palavra de Deus. Nós não podemos dizer que existe uma mágica ou uma fórmula para vocês saírem daqui e segunda-feira não mais cometer nenhum pecado. Não existe fórmula, nem mágica, nem palavra mágica de pirlim-pim-pim, nem de nenhuma palavra mágica. Mas nós podemos garantir que se vocês se encherem da palavra, essa palavra livra vocês e liberta de qualquer tentação, e liberta de qualquer problema. É por isso que nós precisamos sair daqui com uma disposição: eu quero me encher mais da palavra, porque é a palavra que me liberta, é o evangelho que me liberta. Quanto mais eu me alimentar da palavra, quanto mais eu invocar o nome do Senhor, quanto mais eu orar, quanto mais eu me juntar com os irmãos, quanto mais conferências, quanto mais reuniões da igreja, mais eu me fortaleço para lutar contra o inimigo. Senhor Jesus, em 2 Coríntios, eu queria que vocês lessem comigo esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 10. Senhor Jesus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 4 e 5.
Quem achou, diga amém. Uau, acharam primeiro do que eu, não foi? Versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Jovens, nós não lutamos e nós não nos esforçamos com armas carnais. Muitos de vocês que nasceram na vida da igreja, e os irmãos até costumam dizer que já nasceram com um crachá pendurado, não é? A filha de Carlos Júnior, quanto tempo de nascida? Carlos Silva? 9 meses. Já estava na primeira conferência de jovens, na Estância Árvore da Vida, então já nasceu de crachá, não é? Mas eu quero dizer para vocês que as nossas armas não são as coleções de crachá que nós temos. Tem alguns de vocês que colecionam crachá. Uma vez eu cheguei no quarto lá no CEAP, e tinha uma cama lá de um dos meninos, tinha mais de 20 crachá pendurado. Tinha mais de 20 crachá pendurado na cama assim, ó. Eu falei, é tudo seu? Ele disse, é. Falei, muito bom. E a palavra que foi falada em todas essas conferências, está depositada em você? Se tiver, está tudo ok. Porque, irmãos, a nossa luta não é carnal. As armas não são carnais. Os inimigos que nós temos, que nos leva a pecar, que nos leva a ser atraídos pelo mundo, não são físicos, são espirituais, são potestades, que vão tentar nos derrubar. Mas a nossa luta e a nossa força vem da palavra de Deus, vem do Evangelho, que é o poder de Deus. Vocês leram esse versículo no início que Abraão pediu, de Romanos 1,16, que diz que o Evangelho é o poder. Você sabe de onde vem essa palavra que foi traduzida nas nossas Bíblias por poder? No grego, você sabe como foi que foi expressa quando Paulo escreveu aos Romanos? Quem sabe? Viram no alimento diário da semana passada, né? Graças ao Senhor pela palavra. É o dinamis, tá? Que se aportuguesar é dínamo. É algo que causa explosão. Então, entenda que se há uma rocha, por exemplo, quando está se abrindo estrada, e que chega numa serra, os homens enchem aquilo ali de dinamite, para explodir e abrir a estrada. A dinamite é capaz de explodir qualquer rocha. A palavra de Deus é capaz de lhe libertar de qualquer problema, de qualquer dificuldade. É por isso que nós precisamos aproveitar a força e o poder que tem na palavra para libertar-nos de todas as nossas dificuldades. Louvado seja o Senhor. E ainda, aproveitando esse versículo, que fala que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Daí eu queria compartilhar com vocês um pouco do que seja apatia. Vocês podem não estar envolvidos com pecados. Vocês podem até mesmo não ter nenhum envolvimento com o mundo.
Eu não bebo, eu não fumo, eu não corro atrás de drogas. Meus colegas todos sabem que eu sou crente, eu dou testemunho na escola, eu já reservei até o intervalo da escola, falei com a diretora, e tenho lá, no intervalo, o grupo de oração que se junta para orar. Eu não tenho nenhum envolvimento com o pecado, eu não tenho nenhum envolvimento com o mundo. Pode acontecer. Quiséramos nós que todos vocês já estivessem nesse estágio de uma vida de ressurreição, cheio de poder no viver. Mas alguns de nós, mesmo não estando envolvidos com pecado nem com o mundo, podem estar vivendo uma vida da igreja apático. Apatia é algo que está ligado à nossa alma, ao nosso psique. Sabe o que é apatia? É falta de apetite, espiritualmente falando. Eu pergunto a vocês, não precisa levantar a mão, tá? Mas quem, responda só para você mesmo, quem daqui faz a leitura da Bíblia, aquela leitura sequencial, todo dia? Ainda bem que vocês não responderam. Quem daqui, quando atrasa um dia, fica doido para arranjar um tempinho no outro dia para ler os 2 dias? Quem daqui não ora nem mesmo quando os irmãos na reunião pedem para orar de 2 em 2? Dá um jeito de tomar água. Está pensando que isso é pesado? Mas alguns de vocês já podem estar no processo de começar a fazer isso. Na hora da palavra, se levantam e vai buscar não sei o que, não sei aonde. Ou então vai olhar as mensagens do WhatsApp, que chegaram naquele momento em que estava cantando os hinos. Sabe por que isso acontece? Apatia espiritual. Falta de apetite. Saiba, Deus quer lhe libertar de toda apatia. Deus quer lhe tirar dessa situação e lhe dar fome e sede da sua palavra, para lhe libertar de toda apatia. Apocalipse capítulo 3. Versículo 16. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Vamos ler primeiro o 15, tá? Vamos ler primeiro o 15. Apocalipse 3,15, que diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, uma pessoa que nem é fria, nem é quente, é uma pessoa apática. É uma pessoa que não tem entusiasmo. Quando ouve alguma coisa de Deus, tanto faz. Quando ouve uma palavra que está sendo falada para ela, reage indiferentemente. Ou então pensa assim: eu já ouvi isso. De novo? Vai falar essa mesma coisa? Isso é apatia. E o Senhor diz aqui que conhece. Se você estiver aqui nessa situação, saiba, o Senhor conhece. Mas Ele não quer lhe julgar por isso. Ele quer lhe ajudar.
Ele quer lhe libertar de toda apatia. Ele quer tirar você dessa situação de que nem é frio, nem é quente. O frio pode reconhecer e voltar-se a ser quente, a desfrutar, a ser fervoroso de espírito. Mas o morno se engana a si mesmo. Acha que é, mas não é. Acha que está bem, mas não está. Aparenta algo que não é. Então que o Senhor nos livre de toda apatia. Que o Senhor nos liberte desse mal que é ser morno. Você pode estar aqui, nesse salão, nesse auditório, mas não está nem aí porque vai ser falado. Veio para passear, para paquerar ou para fazer qualquer outra coisa. Menos para ouvir a palavra. Você está apático, mas Deus quer lhe libertar. Porque o desejo de Deus é ter uma geração santa, é ter um povo que o expresse, é ter um povo que seja como ele é. É por isso que ele lhe trouxe aqui. Alguns vieram com muito esforço próprio. Alguns vieram porque os pais pagaram. E alguns ainda vieram empurrados por alguém, vendo que a última chance de vocês é estar na conferência. Mesmo que você esteja nessa situação, se você deixar a palavra entrar em você, o Senhor vai lhe libertar. E o Senhor vai fazer de você alguém que desfruta do poder dEle, que está na palavra. Porque a apatia leva à insatisfação. Tudo é ruim. Uma pessoa insatisfeita, nada para ela presta. Vocês viram que, de um tempo para cá, o Mar Dunas está bem melhor. As cadeiras agora são mais confortáveis. Os quartos estão melhorando. Os ar-condicionados já tem até no auditório. Mas a maioria dos insatisfeitos, não é a maioria de vocês, mas a maioria dos insatisfeitos, acha alguma coisa para reclamar, porque está insatisfeito. Irmãos, e se isso é com estrutura física, que nós vamos vir passar aqui só 2 noites, né, e 3 dias, muitos, para piorar, estão insatisfeitos com a palavra que o Senhor tem falado para nós. Estão insatisfeitos com a vida da igreja. Estão insatisfeitos com a liderança que o Senhor instituiu na igreja onde vocês estão. Tudo por conta de fortaleza e sofismas que levanta-se na sua mente e você não tem a palavra para rebater. E você acaba virando uma pessoa insatisfeita. Mas Deus também quer lhe libertar da insatisfação. Eu não sei se vocês já tiveram algum momento insatisfeitos até com o próprio Deus. Eu já vi pessoas, eu já vi irmãos da idade de vocês, que entraram na faculdade despreparados espiritualmente, e a corrente do pós-modernismo, a corrente das ideologias de hoje, influenciou diretamente eles, a ponto de dizerem assim: Deus não existe. Eu conheço um irmão que ajudou muito uma localidade quando era bem jovem, da idade de vocês, entre 18 e 20 e poucos anos. O Senhor lhe deu uma maravilhosa esposa. O Senhor o fez passar em um concurso público.
o Senhor lhe deu uma família equilibrada. Daí a pouco, ele começou a gerar na sua alma, na sua mente, insatisfações. E essas insatisfações vieram à tona no falar dele. E começou a dizer assim: fulano administra mal a igreja. Fulano que o Senhor colocou na obra age de maneira tal. E o resultado disso é que esse irmão hoje toca numa banda de rock e diz para todo mundo que Deus não existe. Se tornou ateu. Daqueles que, se você for tentar falar com ele, ele vai tentar lhe explicar até com fórmulas matemáticas que Deus não existe. Mas tudo começou numa pequena insatisfação. E as correntes do mundo o tragou. E ele não teve palavra suficiente para libertar. Ele não se apegou à palavra que é o poder de Deus para libertar dessa dificuldade. Mas aqui nessa conferência, se ainda existir algum resquício de insatisfação, Deus vai quebrar essa corrente. E nós vamos sair daqui pessoas entusiasmadas, satisfeitas, sem apatia, livres do pecado, livres do mundo. Louvado seja o Senhor. E tudo isso, irmãos, a gente consegue só por meio da palavra. Mas eu gostaria de falar com vocês que não é simplesmente a palavra lida ou a quantidade de versículos e de textos que você conhece que vai lhe libertar. O Evangelho, que é o poder de Deus, que é esse dínamo de Deus, que pode lhe libertar, precisa ser experienciado por você. A prática da palavra, a direção que Deus tem dado para seguirmos, aquilo que Deus tem determinado para andarmos, o caminho que Deus tem determinado para andarmos, esse sim faz com que nos libertemos de toda dificuldade. É por isso que nós precisamos aproveitar a palavra que nós lemos e que nós desfrutamos e que nós ouvimos para acompanhá-la com a fé. Os irmãos falaram aqui no início. Todo poder, por exemplo, a dinamite. Se eu tivesse aqui, digamos que essa garrafa de água é uma dinamite. O fato de tê-la não explode nada. Mas vocês conhecem uma dinamite? Vocês já viram uma dinamite assim fisicamente? Alguns chamam até de banana, né? É um dispositivo cheio de pólvora. Mas o fato, eu posso até pegar na mão, não tem nenhum problema. Mas tem algo que ligado a ela pode acionar por meio de um dispositivo chamado estopim, que quando queimado entra em poder e explode qualquer rocha. Então a palavra, ter a palavra, até ler a palavra, não quer dizer que você vai se libertar. Você precisa acionar os detonadores. Você precisa do Espírito. Você precisa da fé para acionar esses detonadores. A Bíblia nos diz que a fé tem poder até para ressuscitar mortos.
Por que é que quando aquele caixão saía de Naim, daquela viúva, filho daquela viúva que tinha morrido, o único filho, a Bíblia gosta até de dar esses detalhes, né? O único filho de uma viúva, já não tinha marido, e agora seu único filho morreu. E havia uma corrente o levando, uma multidão, como o Juninho falou aqui. Mas contrário àquela multidão, vinha outro grupo. E esse grupo tinha poder. Nesse grupo estava Jesus. No seu grupo tem Jesus? Na sua turma tem Jesus? Se tem, tem poder. Mas quando ele chegou em frente ao caixão, ainda precisou acionar, por meio da fé e do poder que era ele mesmo, ele falou. Você sabia que o falar de Deus pode produzir algo que não existe? Vocês já leram Gênesis capítulo 1? Sim ou não? Tem um versículo que diz que a terra estava sem forma e vazia. E havia o quê? Sobre a face do abismo? Trevas. Sobre a face do abismo. Mas ali tinha um poder. Tinha um poder que voejava sobre aquelas trevas. O Senhor estava cuidando da situação. Quando ele acionou o detonador, o que é que diz lá em Gênesis 1? Disse Deus. Então, por meio da palavra de Deus, foi acionado algo. E quando ele disse, haja luz, bum! Houve luz. Os estudiosos da Bíblia dizem que no original tem assim, ó. Disse Deus, luz. E a luz apareceu. Nas nossas Bíblias diz assim, haja luz, né? Mas a palavra de Deus só falou, luz. E a luz apareceu. É por isso, irmãos, que nós que temos o Espírito dentro de nós, podemos acionar esse detonador da fé, que é o poder do Evangelho, que vai nos libertar de tudo que é pecado, que vai nos libertar do mundo, que vai nos libertar de toda apatia, que vai nos libertar de toda insatisfação. Você vai sair daqui ainda apático? Por quê? Porque dentro de você tem um dínamo, e fora de você, que é a palavra que está entrando em você, é o detonador para explodir esse dínamo e quebrar toda corrente, toda dificuldade. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Acho que vocês sabem esse versículo decorado, sim ou não? Segunda Timóteo 2, 22. Foge outro sim. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Coração puro, invocam o Senhor. Vocês percebem que nesse versículo tem 3 ações. Qual é a primeira ação? Irmãos, do pecado, do mundo, da apatia, da insatisfação, você tem que fugir. Não tente lutar contra elas. Fuja. Mas a segunda ação qual é? Seguir.
Sabia que tem alguém já fugindo? Sabia que tem alguém já correndo de tudo isso? Segue eles. Se junta a eles. Siga junto. Corra junto. Estejam juntos, que vocês vão conseguir também. E ainda diz assim, qual é a terceira ação? Os que de coração puro invocam o Senhor. O invocar o nome do Senhor também é um gatilho para disparar esse detonador. Para que o poder de Deus, que está no Evangelho, que está na sua palavra, possa lhe libertar de toda e qualquer dificuldade. É por isso que nós precisamos, dia após dia, invocar o nome do Senhor. Para concluir, eu gostaria de falar para vocês o que nós precisamos. O pecado existe, sim ou não? O pecado existe. Deus faz referência no seu falado que seja pecado. O mundo, para tentar lhe influenciar a pecar, também existe. E Deus também quer lhe libertar do mundo. A apatia pega muitos filhos de Deus, principalmente jovens, que já sabem driblar e até enganar alguns, não é? A insatisfação também pega alguns. Para nos livrar de tudo isso, nós precisamos da palavra de Deus. Então, o que é que nos leva a pecar? O que é que nos leva a ser atraídos pelo mundo? O que é que nos leva a ter apatia? E o que é que nos leva a sermos pessoas insatisfeitas? É a dieta que nós temos. Quer um exemplo? Se você é alguém que exagera no açúcar, o que é que você vai ter? Não são médicos, mas entendem tudo. Se você é alguém que exagera no sal, o que é que você vai ter? Está vendo? Que é a dieta que determina a nossa saúde. Se você é alguém que dá margem, que se alimenta de pecado, de imundo, vocês vão ser pessoas presas pelo pecado, pelo mundo. Se você é alguém que vive uma vida apática, apagada, sem querer desfrutar, você vai acabar numa depressão. Se você é alguém que tudo reclama, tem um desenho animado que tem um que sempre reclama de tudo, não é? Ó vida, ó céus, ó Pai. Se você é alguém que vive uma vida de reclamar e de murmurar, sua dieta é essa, você vai se tornar uma pessoa insatisfeita. Mas nessa noite, nós vamos aprender a mudar de dieta. Nós vamos estar aqui, sair daqui dessa reunião encorajados a ter uma dieta diferente. Qual vai ser nossa dieta? Pode responder. A palavra de Deus. Quanto tempo você gasta na palavra?
Alguém que lê pouco a Bíblia aí, me responda, quanto tempo você gasta por dia com a palavra? Por dia não, por semana. Quanto tempo? Quem me responde? Quem tem coragem de se expor? 5 minutos? Numa semana dedicada à palavra de Deus? A ler a Bíblia? 10 minutos? Tá. Vai se condenar por isso? Não. Vai reagir e passar a ter 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 3 vezes na semana, todo dia. Deixa eu confessar para vocês aqui. Eu tenho triglicerídeos altos. Eu não posso comer massa. E o meu é genético. De família. Eu evito massa, evito, dá uma diminuídazinha. Mas aí eu chego em Sumaré. No sábado de manhã, na rua, tem uma feira que tem um pastel. Eu fui levado por Israel lá, viu? Depois levei outros. Graças a Deus que dessa vez eu não consegui cair. Porque não fui. Eu estava envolvido com tanta coisa da reforma do alojamento que não fui na feira. Fui muitas vezes à cidade, mas consegui fugir do pastel. O que eu estou querendo falar é que uma coisa que me ajuda a diminuir meu triglicerídeo é exercício físico. E eu entrei na academia. É por isso que eu estou assim, viu? Mas o que acontece? Não sei se a Milton está aí, né? Na academia dele, lá em Campina. Ontem eu recebi uma mensagem da academia, no grupo, do WhatsApp, dizendo assim, o que é que está acontecendo que faz tanto tempo que você não vem aqui? Aí uma luz acendeu. Eu preciso voltar. Porque aquela prática me traz saúde. Eu não vou em véspera de conferência para ficar bonito, como alguns, né? Tem alguns que quando falta 40 dias para a conferência, vai para a academia para chegar aqui se exibindo dentro das camisetas, né? Eu vou por conta da minha saúde. Vocês estão rindo, mas é sério. A dieta espiritual vai mudar seu viver. E vai lhe dar saúde. Assim como a dieta física, nós que já estamos acima dos 40, temos que observar algumas coisas. Vocês, na pouca idade de vocês, ainda cheios de vigor físico, precisam desenvolver uma dieta espiritual. Porque é essa dieta que vai capacitá-los a se livrar do pecado, do mundo, da apatia, da insatisfação. E de toda e qualquer dificuldade, porque o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus, para lhe libertar de qualquer coisa. Então, eu quero encorajar vocês, nesses últimos minutos que me restam, a restaurar, a ter uma dieta que mude a vida de vocês. Não é apenas ouvir a mensagem na conferência. É bom, é ótimo, é bom vocês estarem aqui, mas não é tudo. Eu preciso restaurar toda uma dieta, diariamente. Eu preciso frequentar a academia espiritual todo dia. Eu preciso acordar e invocar o nome do Senhor. Eu preciso reservar momentos para orar ao Senhor. Eu preciso ter momentos para ler a Bíblia diariamente. Esse poder fora pode entrar e mudar o meu viver. E se eu era alguém que não conseguia resistir a pecados nem ao mundo, com esse viver, com essa dieta, eu vou conseguir. E vocês também vão conseguir. Se você é alguém apático, a dieta vai mudar sua apatia em entusiasmo.
Se você é alguém insatisfeito, essa dieta pode mudar vocês em alguém cheio de satisfação, que vai e leva a palavra e que expressa Deus em todo e qualquer lugar. É disso que nós precisamos, é mudar a nossa dieta, é termos uma dieta espiritual. Isso vai nos salvar, isso vai nos libertar e vai nos encher de Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra, o Evangelho é o poder de Deus, que vai libertar todo aquele que crê. Jesus é o Senhor.